Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2020. Neste trimestre, nosso assunto tem sido a carta aos Colossenses, complementando depois o trimestre com o Filemon também. A presente lição já é número 9 e com o título As Virtudes Cristãs na Vida Doméstica. Lembrando que esta lição é para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Na sequência, o texto proposto em continuidade é Colossenses capítulo 3, verso 18, até o capítulo 4, o seu primeiro verso. Fazendo a leitura deste texto, nos preparando para o assunto que vamos estar aprendendo, é assim que está escrito: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. E dentro deste texto, apontamos o verso 23 como nosso texto áureo, e que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isto posto, para o estudo desta lição 9, as virtudes cristãs na vida doméstica, no estudo da carta aos Colossenses, nós temos o presente esboço e pretendemos desenvolver a nossa lição nos 3 tópicos padrões nossos, e que são: no relacionamento conjugal, ou virtudes cristãs no relacionamento conjugal, também no relacionamento paterno e filial, e finalmente no relacionamento entre servos e senhores, ou seja, as virtudes cristãs no relacionamento entre servos e senhores. Esses 3 tópicos, tendo como proposta o estudo dos versos 1, 18 e 19, no segundo subtítulo 20 e 21, e finalmente verso 22 ao capítulo 4 e também primeiro verso. Passando a nossa lição e fazendo uma introdução do nosso assunto, do nosso material de classe, podemos apontar, avançando em direção ao final da epístola aos Colossenses,
Na lição de hoje, veremos uma aplicação muito prática e pertinente das virtudes da nossa nova vida em Cristo Jesus, a saber, nos relacionamentos familiares. Nossa união com Cristo nos torna membros do seu corpo, ou seja, da igreja, onde passamos a desenvolver um relacionamento de amor, paciência e perdão de uns para com os outros. Mas isto não diminui nem desfaz nossos laços de parentesco segundo a carne. Antes nos dá nova motivação e propósito para amarmos e nos aplicarmos de todo o coração aos deveres que nos cabem, de acordo com a posição que ocupamos em nossas famílias. Essa é a colocação que nós temos inicial. Observemos que a carta que estamos estudando vem progressivamente trazendo assuntos que estão numa ordem, não é citações desconexas. Nós vimos primeiramente Paulo falando aos Colossenses a respeito do amor e também da fé que eles tinham, veio trazendo a grandiosidade, a excelência da obra de Cristo em nosso favor. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino celestial, ou Deus nos arrebatou das trevas para o reino de seu Filho. A sequência é a grandiosidade disso, e é uma glória imensa, algo muitas vezes indescritível, porque é a presença do próprio Deus em nós, ou seja, Cristo Jesus em nós, sendo nós morada dele. Aí nós somos individualmente o tabernáculo de Deus e conjuntamente somos um templo de Deus, onde cada um de nós é uma pedra viva. Consideremos esses aspectos, como também sermos um corpo só. Somos diferentes, às vezes muito diferentes, mas completamos a unidade de um corpo só. E o convite que ele faz é nós estarmos mortificando a nossa carne, considerando que Jesus morreu por nós, então nós morremos com ele, para que a vida que está em nós não seja mais nossa ou vivida para nós, mas vivida para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Aí vem um incentivo de deixar aquelas coisas negativas, tudo que era coisa de comportamento e vivência, atitudes, ações, pensamentos, palavras, que eram segundo a carne, coisas reprovadas, temos que deixar tudo isso. E uma lição mais recente já foi falar, e vamos tomar posse de virtudes, aí no sentido positivo, de qualidades acrescentadas na nossa vida, dentro daquela colocação também, se já ressuscitamos com Cristo, então pensemos nas coisas que são de cima, olhemos para as coisas que são de cima e trocamos assim totalmente o sentido do nosso viver. Essas coisas que nós temos estudado esse tempo todo, culminando na última lição, que tratou a respeito de que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e outra vez um apelo à paz que deve estar entre nós, e o predomínio, a abundância da palavra de Deus em nós também, em tudo o que fizermos, em tudo o que nós estivermos falando. Muito bem, isso colocado, entramos na lição de hoje, que é justamente virtudes cristãs na vida doméstica, ou seja, coisas positivas de ação, agora de prática na nossa vida comum, coisas, vamos dizer assim,
da vida normal do dia a dia, e foi tomado como base a família ou a vida doméstica. Se percebermos aqui, atentarmos, o comentador está colocando a vida doméstica e fala naturalmente do esposo, da esposa, dos filhos no relacionamento com os pais, dos pais com os filhos, e entra também em termos de servos e senhores. Entendendo o escritor deste texto, desta lição, que antigamente até isso, a servidão é como uma família, todos moravam juntos também. Se observar, Abraão morava na sua tenda, mas toda aquela coletividade morando juntos ali, cada um com a sua tenda. E quando Abraão ia fazer alguma coisa, até na guerra, ele pegava todos os empregados e iam para a batalha também. E até recentemente, irmãos, porque 1800 não está muito longe não, em relação a Cristo Jesus, 2000 anos, a escravidão no Brasil é recente. E eu lembro lá na minha terra de que havia casa do Senhor e várias casas que eram dos chamados escravos. E a escravidão poderia ser ruim ou até boa, dependendo do senhorio de cada um, dependendo do senhorio. Por isso que até a palavra de Deus diz que alguns senhores, sendo bons, o servo, o escravo nem queria ficar livre, porque estava bem guardado, estava em família quase. Hoje em dia, falando de servo e senhor, e essa palavra nem pode ser usada mais. Escravidão nunca, ainda que estamos sendo hipócritas, porque existe uma servidão sim, e talvez pior do que no tempo antigo. Só que mudou o nome um pouquinho, né? Agora empregados, funcionários, né? Colocando pintura numa coisa que muitas vezes não é justa, e a disputa no mundo está terrível. Mas de qualquer forma, vamos tomar a ideia de que estamos dando orientação a situações de pessoas, livres ou não livres, né? Já que não podemos falar de escravos e servidão, que hipocritamente, repito, dizem que não existe. Não existe, é o que dizem, mas sabemos que está aí constante dentro de outras posições. Ainda bem que tem algumas leis que estão vindo para frear um pouquinho essa servidão, porque ela existe de qualquer forma. Mas continuemos. Passando ao primeiro tópico nosso, no relacionamento conjugal, ou pegando o título da lição, as virtudes cristãs na vida doméstica no relacionamento conjugal. Aqui sim, esposo e esposa, os versos então 18 e 19 que releio dentro do texto do nosso estudo. E a palavra é conhecida, é coisa simples. Vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Observe que nós não vamos aprofundar neste assunto de maridos e de mulheres, casamento, porque isso tem muita coisa para se falar. Mas como Paulo aqui faz, ele cita superficialmente, passa por todas essas áreas. Já vimos lá, primeiro rejeitar as coisas ruins que existem no nosso viver antigo do velho homem, se apossar e viver uma nova situação como nascidos de novo e existindo um novo homem, deixando para trás o velho homem. E agora nessa sequência, esta colocação também, vamos dizer assim, de coisas mais próximas do nosso cotidiano.
Mas vamos para o primeiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, relacionamento conjugal. Lembramos, vamos passar superficialmente, não vamos aprofundar neste assunto. Mas no texto, a passagem que estudamos nesta lição é muito semelhante àquela da Epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 9. Pelo número de versículos, a gente já sabe que em Efésios ele trata com mais detalhes do que aqui em Colossenses. Embora, conforme falamos agora, bem mais concisa. Aos Efésios, o apóstolo exorta maridos e esposas a amarem seus cônjuges a partir do argumento de que isto reflete ou é um tipo do amor de Cristo e a igreja, o casamento, a união matrimonial, como algo que está ligado e apontando para Cristo e a igreja. Aqui, embora não faça referência a este aspecto doutrinário, ele destaca as mesmas obrigações práticas: a sujeição da mulher ao marido e o amor deste por ela, coisa já conhecida desde Gênesis, no aspecto da mulher ser submissa, ordem de Deus, seu desejo será para o teu marido. Então observe bem, ele é a cabeça, pronto. Agora a grandiosidade e a perfeição das coisas de Deus é que cabe ao homem amar a mulher. Se ele ama a mulher, tudo que está querendo fazer ou está colocando é para bem dela. Se houver o amor, aí a submissão é coisa fácil. Vamos dizer assim, que nem a escravidão do passado, que os servos quase que viravam filhos também dos seus senhores, e eu lembro bem disso. Havia muita ligação sentimental entre servos e senhores no passado, pelo menos na história que a gente tem lá no fundo das Minas Gerais, na minha região lá, pelo menos não tinha esse negócio de contenda, era mansidão, nada de acepção, mas havia senhorio e havia a servidão também, mas tão suave que pareciam da mesma família. Mas continuando mais um pouco, num segundo parágrafo desta lição, outra expressão que merece destaque é como convém no Senhor, ou seja, relacionamento marido-mulher, mulher-marido, tem que ser como convém no Senhor. Então, mais uma vez, no Senhor é amor, é pureza, é submissão, é tudo que é bom. Então nada demais o aspecto que muitas vezes hoje em dia se coloca como impróprio, a submissão da mulher, mas está certinho se o marido amar. Aí temos a responsabilidade maior do marido, sempre a responsabilidade maior do marido, para que a esposa se sinta resguardada. Mas continuando, relendo esse texto do seu início, outra expressão que merece destaque é como convém no Senhor, que poderia se aplicar a qualquer outro nível de relacionamento familiar. À luz do que já temos estudado nas lições anteriores, o cristão morto para o pecado e tendo que despir-se dos feitos do velho homem, agora deve se espelhar no padrão moral moldado pelo entendimento das coisas que são de cima e aplicar-se a andar de acordo com esse padrão, que é o único digno do Senhor Jesus. Esse padrão abrange todos os aspectos de sua vida neste mundo, e não apenas seus momentos de devoção pessoal ou de reunião com outros cristãos. Como disse Paulo a Tito, o Evangelho nos ensina a viver neste presente século sóbria, justa
e piamente. E isto, sem dúvida, inclui nosso convívio familiar, onde nem todos conhecem ao Senhor, ou mesmo quando todos confessam a Cristo. A palavra é simples, não somos chamados para seguirmos Jesus e sermos santos e ter uma vida de fervor e de dedicação às coisas de Deus só na igreja, ou no momento que estamos num devocional particular. Não, tem que ser na vida prática, principalmente em família, para não acontecer aquilo que às vezes a gente vê alguém falar em algumas pregações de esposos que na igreja são santos ou estão atentos aos irmãos da igreja, mas em casa é um terror. Não pode acontecer isso. Para o filho dizer assim: mãe, vamos mudar para a igreja que lá o pai é diferente. Nada. Ou a mãe ser diferente, né, de um comportamento na igreja e um comportamento em casa. Não. Nesse assunto, Paulo está falando o mesmo padrão de vida segundo Cristo, ou na forma como convém no Senhor, na igreja e em casa também. Santo em todo lugar e outras virtudes mais. Nós temos, lembrando de textos bíblicos, apontando para os professores terem como um modelo inicial, mas podem procurar na Bíblia, vamos achar muitos outros. A palavra Tito, capítulo 2, verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, uma palavra que já está no texto. E em Timóteo capítulo 5, verso 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então observe, é pior do que o infiel, aquele que não cuida com os seus familiares. Isso precisamos estar atentos. Há muita gente que se descuida nisso, às vezes até não falando de igreja ou de momento devocional, com as pessoas na rua, no trabalho, parece delicado e muito gentil, mas chega em casa e já muda totalmente. Não pode ser desta forma, tem que ter cuidado da família. Mas continuando, num terceiro subtítulo, aliás, no terceiro parágrafo, ainda nesse primeiro subtítulo, relacionamento conjugal, podemos considerar: assim, a orientação de Paulo às mulheres é sujeição aos seus próprios maridos, pois é isso que Deus, pela lei da criação, estabeleceu para elas, o que não significa subserviência, mas apoio ao marido nos seus propósitos, tendo em vista o seu papel como cabeça da família, respeito a essa sua responsabilidade, da qual terá de prestar contas a Deus, e toda a providência doméstica da mulher sábia, sem a qual o lar não poderia ser edificado. Aos maridos, o apóstolo manda que amem suas mulheres e não se irritem contra elas. Amor aqui é um afeto e apreço único para com a esposa, como parte de si mesmo, doando sua vida por ela e vendo no seu bem o seu próprio bem. A união de ser um só corpo, uma só carne. Portanto, o bem da esposa é o bem do próprio marido. Isso que ele tem que entender e procurar. Nesta situação, observem, nós homens, maridos, esse detalhe: responsabilidade nossa. Deus cobra de nós primeiramente essa questão de relacionamento conjugal. Por isso que Pedro diz: se não houver esse cuidado, essa atenção de que a companheira é alguém colocado por Deus e dentro dos mesmos cuidados de Deus e amor para a salvação,
as orações do marido podem ser impedidas ou não ouvidas, não aceitas diante de Deus. Então é algo que precisamos ter bem em conta. Citação de versículos, textos bíblicos. Outra vez, Tito capítulo 2, verso 5, falando das mulheres a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Colocamos uns poucos versos aqui, teríamos muito mais, mas nosso objetivo não é esse título, é considerando vários subtítulos que nós vamos estar tratando. Assim, Efésios capítulo 5, verso 22: vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vai ser fácil para a mulher sujeitar-se ao marido se o marido for à medida da estatura de Cristo Jesus. Oh, que maravilha! Aí sim seria uma excelência, mas é a vontade de Deus a respeito dos maridos que cheguem-se a esse ponto. 28 e 29 volta para o marido. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Consideremos isso. Muito bem, colocado esse assunto inicial dos versos 18 e 19, vamos para o segundo subtítulo, ou seja, ligando o título, lição 9, as virtudes cristãs na vida doméstica, agora no relacionamento paterno e filial. Muito bem, são os versos 20 e 21 que trazemos de novo para relermos. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então vamos falar do relacionamento paterno e filial. Observe que se quisermos material, versos, situações para colocarmos, nós temos muita coisa na Bíblia para falar, em particular textos do livro de Provérbios, muito úteis, mas estamos passando levemente pelos assuntos. Assim, no primeiro parágrafo, na nossa lição, prosseguindo a exortação aos filhos, o apóstolo recomenda a obediência aos pais em tudo, ou seja, até em coisa que os filhos possam não compreender no momento ou se sentirem feridos em suas vontades, e não apenas naquilo que lhes pareça conveniente ou lhes agrade. A obediência é uma expressão de amor e agrada a Deus, por ser a essência do que Ele requer de nós. Naturalmente, obedecer em tudo não significa obedecer em coisas pecaminosas, pois mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E mesmo considerando que os pais nem sempre possam estar racionalmente corretos em uma determinação, como sempre visam o bem de seus filhos, esses não podem desprezá-los nem desobedecê-los deliberadamente. Consideremos isso. Obediência aos pais, honrar pai e mãe. Agora, até mesmo os pais fiéis, crentes, servos do Senhor, nosso Deus, às vezes fazem coisas na ideia do que é melhor para os filhos. Pode ser, pode não ser, mas eu acho que se o filho obedecer, já tem o resguardo de Deus sobre ele. Pronto. Porque está dentro da palavra. E a intenção que o filho tem que entender é que o pai e mãe querem o bem. Falou uma coisa que lhes parece absurda, mas por quê? Mas que absurdo. Não. Melhor obedecer. E no mínimo é disciplina de obediência.
No mínimo é disciplina, aprendendo a obedecer, resignar-se, para depois poder também obedecer a Deus sem questionamento. Quantos profetas Deus dava ordens que para nós poderia dizer absurdas, mas os profetas não questionavam, só cumpriam. E não vou citar casos, mas há vários casos, se a gente olhar assim, a gente se espanta, mas é o que Deus mandou, e o profeta simplesmente obedeceu. Mas no nível humano, isto, se os pais não forem crentes, a gente tem que subordinar também, a não ser naquilo que contraria a palavra de Deus. Aí é outra situação, né? É outra situação. Seria como aqueles que eram cidadãos de Roma ou do Império Romano e que, sendo cristãos, não adoravam os ídolos de Roma nem o imperador, e eram tidos como rebeldes, hereges, e tu quanto é palavra que quiseram colocar aí, e eram presos ou mortos. E o que os irmãos faziam? Simplesmente sofriam. Assim é a situação muitas vezes de filhos debaixo vamos dizer, da tutela de pais que não são crentes. Mas Deus é maior, não vai dar provação além da força de cada um, mas entretanto é obediência, exceto em questão de pecado. Mas continuemos um pouco mais. No segundo, ou colocando para nós os versos referentes a essa citação do primeiro parágrafo, Hebreus capítulo 12, verso 9 e outros que dizem: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqui a colocação é obedecer aos pais para obedecer a Deus, mas vamos colocar, Deus manda obedecer aos pais, obedecendo a Deus para honrar, obedecer aos pais, é uma sequência também vale, é obedecer a Deus. Verso 10: porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este nosso Deus, para nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, fica como exercício. E o capítulo 20 de Êxodo, a própria lei: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E quanto à contrariedade de filhos receberem ordens impróprias, aí vem Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mas observe que Pedro e João colocaram essa posição de obedecer a Deus e não aos homens, e foram presos, e foram julgados, e foram açoitados, mas saíram alegres por padecerem pela causa do Senhor. Assim, os filhos debaixo de tutela de pais não crentes, parece desobediência, mas na verdade é obediência a Deus primeiramente. Mas Deus vai dar graça a esses que procuram a Ele. Mas agora sim, no segundo parágrafo do nosso material de classe, aos pais o apóstolo manda não irritarem seus filhos, o que vale a palavra paralela em Efésios: não provoqueis a ira os vossos filhos, ocupando uma posição de autoridade em relação aos filhos. Se negligenciarem os princípios evangélicos para exercer esse poder, os pais podem se tornar arbitrários ou mesmo arrogantes, nutrindo uma atitude carnal de provocação aos filhos,
seus subordinados. Cristo nos ensina que a autoridade deve ser exercida com sobriedade e paciência, mais na demonstração de amor e doação por aqueles que são amados do que imposição do poder. Por isso, a criação modelar dos filhos é aquela que o próprio Jesus usou em relação aos seus apóstolos, através de doutrina e de admoestação. Então observem isso, paciência, ensinar, exortar, sempre argumentar, falar, não desistir, não desanimar, e cuidado para não espancar. Aí é provocar os filhos a ira. É uma das formas que poderia acontecer. Nesses parágrafos colocamos textos bíblicos como modelo. Como assim? Lucas 22, verso 26: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Os pais cuidando dos filhos como se fossem menores. Ou seja, os filhos não são para trabalho, glória, rendimento, proveito, etc. dos pais. Não, os pais devem voltar e servir aos filhos. Coloque isso entre aspas, porque na verdade vão tomar a criança desde o princípio. Ela reina em casa. Tudo acontece em casa com o pai e mãe, nos cuidados com o filho, que não sabe o que quer, que precisa de tudo, e ninguém discute, só atende. É mamadeira, que mais? É limpar as fraldas, é trocar de roupa que está quente, está molhada ou está frio, e os pais ficam em cima. Ou seja, é o senhor reizinho da casa, e os pais súditos e servos. Mas isso continua a vida toda. Os filhos crescem, e quantas vezes nós temos que ser como aquele que estão servindo os filhos, ensinando, exortando, cuidando e outras coisas mais. É sempre assim. Mas é o modelo da autoridade, vamos dizer, de Cristo, dada àqueles que têm autoridade. É para administrar esse dom a favor daqueles que são súditos, subordinados, etc. Agora coloca isso dentro de casa, dentro de casa. E em Efésios 6:4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Se os pais forem isso que está escrito aqui, os filhos obedecer, meu Deus, que maravilha, Agora, se forem rebeldes demais, já tem a exortação lá de Êxodo 20:12, para que tenham longa vida. Será que a vida vai ser encurtada? Já começa o castigo. E também, irmãos, atentem, filhos desobedientes, desrespeitadores de pai, parece que não tem sucesso na vida. Não estou falando sucesso que não vai ter dinheiro, não. Ainda que tenha direito, parece que não tem felicidade de forma nenhuma. Nada está bom. Mas por quê? O princípio: não honra pai e mãe, a vida é uma tristeza. Consideremos isso também. Continuando, passando agora para um terceiro subtítulo, lembrando a lição número 9, que diz: as virtudes cristãs na vida doméstica, completando no relacionamento entre servos e senhores, verso 22 até o capítulo 4, verso 1. E podemos fazer a leitura desse texto menor, que assim diz: vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis.
Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Muito bem, isso posto, voltando para o nosso material de classe, no primeiro parágrafo, temos os servos de que Paulo fala aqui, tinham uma convivência muito mais próxima dos seus senhores do que os atuais patrões, empregados ou funcionários, pois a maioria trabalhava e residia nas próprias casas ou terrenos de seus senhores. Eram, naquele contexto, escravos e, como tais, considerados propriedade de seus senhores, os quais podiam dispor deles da forma como desejassem. Por isso, a recomendação do apóstolo aqui é obedecer em tudo, não apenas na aparência, mas com sinceridade, em simplicidade de coração. Servir era aquilo para que eles viviam, seja por imposição ou por escolha, e como uma vocação para esta vida, definida de acordo com o eterno propósito de Deus. Deveria ser cumprida com contentamento, sinceridade, sem aborrecimento ou simples medo de desagradar ao Senhor e correr o risco de ser castigado. Então, observemos a relação entre servos e senhores. Linguagem do passado, linguagem de hoje: empregados, funcionários e patrões ou superiores. Mas não muda a regra. Aquele que está debaixo de autoridade tem que prestar conta, tem que servir com prontidão, ou com diligência, com cuidado, com devoção, não por medo, mas como sendo que um servo de próprio Deus, né? O patrão como autoridade superior. Se ele tratar mal, a questão dele, ele vai dar conta a Deus depois, ou Deus vai cobrar dele. Mas de você, servo, empregado, funcionário, Deus quer fidelidade. Precisamos entender isso. É muito sério isso hoje, porque a separação hoje desse nível empregado e patrão é muito grande. Irmãos, está muito mais distante do que no passado. A gente tem histórias dos meus bisavós a respeito de como eram os escravos tratados ali nas fazendas. Pelo menos naquela área lá tudo era pacífico, não tinha problema nenhum, e eles serviam com cuidado, né? Porque sentiam que não eram desprezados, mas se colocavam na posição de servos, pronto. Ou agora subordinados. Lembremos daquele centurião que disse, né, que ele tem autoridade, ele manda, vai, vem. Os empregados, os soldados, vamos dizer assim, obedeciam o centurião e não tem por onde. Mas ele diz: e eu também estou debaixo de autoridade. Ou seja, é uma escala em que tem alguém lá embaixo e Deus é o que está acima de todos. Precisamos entender isso. E aqui é falado mais à frente. Nesse primeiro parágrafo, lembramos que Pedro também fala neste assunto. Na sua carta, primeira, capítulo 2, verso 18: vós servos, sujeitados com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Observem, a palavra aqui continua: servos.
Senhores, bons ou maus, cabe ao servo submissão. E Deus está vendo tudo. Continuando, num segundo parágrafo desse terceiro subtítulo, relacionamento entre servos e senhores, continua o texto da nossa lição dizendo: o que Paulo ainda diz aos servos, mais uma vez, poderia se aplicar não apenas a qualquer outra vocação ou estilo de vida, mas a todas as outras formas de relacionamento familiar. E tudo quanto fizerdes, diz a palavra, tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, no entendimento de que seu trabalho, suas demais obrigações e relacionamentos representam aquilo que Deus quer que ele faça durante sua vida neste mundo, e como parte do propósito divino para a sua vida. Seu bom desempenho será devidamente recompensado na eternidade, assim como a negligência, o desprezo ou o agravo cometido em qualquer aspecto de nossa vida será colhido de forma de castigo. O que plantou, o que semeou, é o que depois vai ser colhido. Por isso que tem outra palavra mais atrás que Pedro fala, que Paulo fala, que Jesus também chega a dizer a respeito da consideração para com as autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Observe esta colocação. Aí temos vários versos também na Bíblia, muitos outros textos que os professores podem estar escolhendo, mas agora, por exemplo, Efésios 6, versos 5 e versos outros: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ou ainda, em 1 Timóteo capítulo 6, todos os servos que estão debaixo de jugo ou do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Aí está, irmãos. Dentro desse texto, por exemplo, eu já vi muitas vezes, como uma palavra decorada, parece até um provérbio, né? O irmão aí, o patrão aí é crente, ou seja, é irmão da igreja, aí faz serviço relaxadamente, não cumpre horário e outras coisas mais. O irmão é crente, o irmão é da igreja. Peraí, a palavra está dizendo o contrário. Se é irmão, você tem que servir muito melhor, esforçar-se mais, porque é irmão. Tem essa consideração, além da submissão a que ele está colocado, ele tem que lembrar que o outro é irmão, além de ser patrão. Então é duas coisas: servir melhor ainda. Eu já vi isso, irmãos, essa palavra repetida por mais de uma pessoa. Ou então trabalhadores na igreja, às vezes em tarefas remuneradas, a pessoa diz assim: é da igreja mesmo. Misericórdia. Ué, não entendi essa. Não entendi. Ele não é da igreja, então é dele. Está desperdiçando, jogando fora, fazendo mau serviço para ele mesmo. Está errado, completamente errado. Então a palavra já instrui sobre isso. E em Tito 2, verso 9 e 10, exorta os servos para que sujeitem, ou a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando,
antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E outra vez, como disse anteriormente, Provérbios pode trazer muitas outras palavras sobre este assunto daqueles que estão debaixo de autoridade. No passado, servos e escravos, hoje, funcionários ou subalternos e outras palavras mais. Mas continuando, nesse subtítulo terceiro, relacionamento entre servos e senhores, como um freio à arrogância e crueldade, a que os senhores poderiam ser induzidos devido à autoridade e poder, Paulo manda àqueles que conheciam a Cristo que fossem justos para com seus servos, o que não implicava em alforriá-los, mas em compreender seu senhorio como parte de uma mordomia ou administração divina, onde os servos não deviam ser vistos apenas como coisas indiferentes a um tratamento arbitrário ou nocivo, mas como estando em uma condição que não diferia do próprio Senhor em relação a Cristo, o que já indicava a igualdade de ambos diante de Deus. Há uma tendência grande da pessoa crescer-se em si mesmo, dizendo é Senhor, é patrão, é chefe, e é uma tentação muitas vezes, mas precisamos ter cuidado, não ultrapassar limites. Aí temos citações diversas no mundo moderno de abuso de autoridade, o abuso do poder, vamos dizer assim, de que a pessoa foi investida. Todos que estão neste mundo, por maiores que seja a sua posição, ainda continuam debaixo de autoridade também, nem que seja, por último, a autoridade de Deus. Mas mais versos sobre isso, texto sobre isso, colocamos Gálatas 3:28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um em Cristo Jesus. Então, ou seja, todos têm que entender, somos irmãos, todos subordinados a Cristo, uma subordinação familiar, de um irmão mais velho e irmãos mais novos, sabendo que somos iguais, filhos do mesmo Pai, tendo deveres todos de igual forma para com o Pai, no caso Deus, ou senhorio de Cristo Jesus. Eu já ouvi uma certa vez uma citação de uma senhora que era juíza, que entretanto não ficava publicando que era juíza, estava na igreja como membro da igreja e tomava serviço simples para fazer na igreja. Atente para o sentido disso. Uma juíza, uma grande autoridade, entretanto chegava na igreja, não se colocava como juíza, mas como uma das irmãs da igreja, e pegava serviço simples, varrer a igreja, ou lavar banheiro, ficava quietinha, até que alguém descobriu que ela era juíza. Mas ela estava o quê? A explicação, o entendimento era, ela é autoridade grande, mas colocava assim a humildade, humilhação igual aos outros, não se colocando como superior. Lá fora é juíza, tem a sua autoridade grande, mas aqui é uma irmã como as outras. Então não procurava favores nem situações especiais, mas ficava na humildade, nas coisas humildes, no serviço simples, humilde, às vezes até um pouco, difícil de se fazer, como limpeza, em especial de banheiro, mas quietinha. Ou seja, ela humilhava-se a si mesmo e não colocava-se superior às outras dentro da igreja, não.
uma irmã como outras mais. Em Efésios 6, verso 9: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. É o mesmo sentido. Continuando, observe que concluímos todo este assunto no caso do relacionamento conjugal, no caso do relacionamento paterno e filial, e relacionamento entre servos e senhores, e vamos colocar agora senhores e servos também, assim como pais para filhos e filhos para com pais. E chegamos então à nossa conclusão com apenas um texto ainda considerando. Nesta lição podemos vislumbrar a importância de valorizar nosso papel neste mundo. Fomos chamados não para abandonar a posição que ocupamos entre os nossos semelhantes, para viver exclusivamente em igreja ou em retiro religioso, mas para cumprir nossa vocação terrena com sucesso. Nossa motivação é uma vocação ainda mais elevada, a vocação cristã para a eternidade, que dá sentido e direção ao que somos e ao que fazemos nesta vida. Ou a colocação de Cristo Jesus, me chamais Senhor e Mestre, e eu o sou, mas entre vós sou o que serve. Pronto. Ou seja, consciente da autoridade que tinha, da nobreza de que era investido, Jesus, entretanto, abaixava-se para lavar os pés dos seus discípulos. Ou seja, não se colocando superior, mas fazendo-se igual, irmão. Por isso aquela palavra, não se envergonhava de nos chamar de irmãos. Esse é o cuidado de Jesus para conosco, e é o que nós devemos considerar, em especial os que estão em posição elevada para com os subordinados, mas o subordinado duas vezes mais, porque já é subordinado mesmo, tendo cuidado com aquele que é colocado como Senhor ou superior. Assim colocado, terminamos a nossa lição, lembrando que fizemos o discorrer da lição, as virtudes cristãs na vida doméstica, no relacionamento conjugal, as virtudes cristãs na vida doméstica, no relacionamento paterno e filial, as virtudes cristãs na vida doméstica, no relacionamento entre servos e senhores. Nosso texto áureo foi: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Colossenses capítulo 3, verso 23. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e assim terminamos. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.